Então, gente, queria agradecer a Tati, a Dani aí pelo convite, tá? Primeiramente, queria dizer da minha gratidão por ter convivido com todos aí de São Francisco. Eu guardo um carinho enorme por todos daí, tá? E dizer que era um compromisso, né, Tati, que era para mim e ter ido presencialmente ajudar vocês aí numa capacitação, numa qualificação sobre ventilação, sobre tudo que se resume à ventilação mecânica, e acabou que com o tempo foi passando, faz 2 anos que eu não retorno mais para aí, e a correria do dia a dia, então é difícil, mas eu tenho um compromisso e eu prometo com certeza cumprir o de ir até aí e ajudar vocês também, tá bom? Então, como a Tati falou, sou fisioterapeuta, trabalhei em São Francisco por 2 anos e 10 meses, para quem é mais conhece. Faz 3 anos exatamente que estou aqui em Cacoal e trabalhando tanto no hospital regional quanto no Euro, dando assistência aos pacientes em fisioterapia e em terapia intensiva. Tá? Durante esse período, terminei a pós-graduação de ortopedia e também de terapia intensiva. Como a gente até tinha conversado previamente, às vezes tentando buscar um tema que agregasse a todos aí, e a gente sabe que nem nos centros maiores a gente consegue alguns recursos, né? E até aqui em Cacoal a gente é desprovido de muitas coisas e também não tem todos os recursos que a gente gostaria, né? Mas a gente se propôs a falar, então, sobre a ventilação mecânica mais básica mesmo, que ajude a ser aquele tchan inicial que vai fazer toda a diferença na sobrevida do paciente, nesse atendimento de emergência, né, que vai ser fundamental para a sobrevida do paciente, né. Então, eu vou passar aqui, a ventilação mecânica, então, eu coloquei aqui no slide que ele é um método de suporte à vida indicado ao paciente quando o mesmo ele não consegue mais de maneira espontânea fazer essa ventilação, né? Então, o que acontece? Nos traumas, nas paradas cardíacas, em várias situações, o paciente ele não consegue mais de maneira espontânea realizar essa ventilação, essa troca gasosa entre ambiente e pulmões, propriamente dito. E a partir desse momento se faz necessária a ventilação mecânica. Em algumas situações, a gente pode estar se valendo da ventilação mecânica não invasiva, e em algumas situações, geralmente mais comum até, da ventilação mecânica invasiva. Essa ventilação mecânica invasiva, inicialmente, ela é realizada através da intubação do paciente, e posteriormente, se o tempo de ventilação mecânica se prolongar, ou se inicialmente já o tempo de ventilação mecânica que vai ser programado para esse paciente é um tempo muito prolongado, já se programa uma traqueostomia no início dessa ventilação. Então, se tem duas formas básicas de ventilar esse paciente através da ventilação mecânica. Uma é através do tubo orotraqueal e outra é através da traqueostomia. Ledner, desculpa te interromper. Coloca no modo apresentação que a gente está visualizando o primeiro slide ainda. Será que já passei? Eu acho. Lá embaixo, no modo apresentação. Peraí. Seu canto inferior direito. Aqui no celular mesmo. Isso, agora sim. Ciclo ventilatório em 4 fases. Agora apareceu. Tá, agora eu fiquei sem ver vocês, infelizmente. Tá, mas beleza, então. Sem ver os quadradinhos, né? Passando para o próximo. Então, aqui, como eu já tinha comentado, algumas situações em que a gente faz uso da ventilação mecânica, então,
insuficiência respiratória aguda ou crônica, ela pode ser tanto hipercapnica quanto hipoxêmica, em paradas cardiorrespiratórias, rebaixamento de nível de consciência, geralmente com Glasgow abaixo de 8, falência mecânica do sistema respiratório, como doenças neuromusculares, traumatismos crânioencefálicos graves, todas essas indicações de ventilação mecânica. Tem algumas situações assim que a gente pode considerar como ventilação mecânica também, mas, assim, são aquelas que, vamos falar assim, de mais rápido suporte, né, que é os pós-operatórios de cirurgias cardíacas, ou cirurgias mais simples, como cirurgias abdominais, ou procedimentos cirúrgicos mais simples que sejam necessária intubação também. Tudo que for ventilação, tudo que se for considerado um suporte ventilatório acima de 24 horas, pode ser considerado ventilação mecânica. E, no caso de pequenos períodos, também a ventilação, mas não aquela com um suporte mais intensivo, né? E como último critério que eu coloquei aqui na apresentação, para diminuir o trabalho muscular respiratório, evitando fadiga e, por consequências, uma parada cardiorrespiratória também, tá? Deixa eu seguir a apresentação aqui. Então, a gente falou das indicações da VM. A ventilação, sempre quando eu falar VM, já é um costume, tá, gente? Então, é ventilação mecânica, tá? Só para deixar mais claro. Então, a ventilação mecânica, como a ventilação espontânea, a ventilação mecânica ela tem algumas fases, tá? E a gente divide ela basicamente em 4 fases, tá? A fase do disparo, a fase da inspiração, a fase da ciclagem e a fase da expiração, tá? Então, na verdade, o que seria o disparo? O disparo é quando o ventilador mecânico, ele faz propriamente o disparo do volume que vai ser aportado ao paciente, né? A fase inspiratória é a fase em que o ventilador manda isso para o paciente, né? Então, toda a parte do início da ventilação, quando se dá a gente fala, agora me fugiu a palavra, mas o drive ventilatório é o disparo. E toda a parte de insuflação do pulmão propriamente é a fase inspiratória. A ciclagem é quando ocorre a abertura da válvula expiratória, né? Então, quando o paciente começa a expirar, o nome desse processo se chama ciclagem, que é a abertura da válvula expiratória. E o restante, né, que é a fase expiratória, é quando o ar sai dos pulmões até propriamente ele atingir o nível da PIP. Então, o ar sai do pulmão até atingir o nível da PIP, que é a pressão que mantém o alvéolo aberto, aquela pressão residual que não deixa o alvéolo colabar. Tudo bem até aí, Tati? Dá um feedback? Para mim, tudo ok, pessoal. Os físicos estão presentes, restantes participantes, tudo ok. Qualquer dúvida no chat ou abre o microfone. Isso, gente, na verdade, eu não estou muito adaptado a essas metodologias de apresentação, tá? Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar também, fiquem à vontade. Se vocês querem guardar as dúvidas para o final também, tá? Então, qualquer coisa eu estou à disposição. Então, aqui eu passei para o próximo slide, que fala justamente sobre o disparo e sobre a ciclagem, tá? Em ventilação mecânica, tem algumas formas do ventilador disparar, né, e mandar esse volume para o paciente, e tem algumas formas do ventilador abrir a válvula expiratória, impedindo que
faça uma lesão no pulmão do paciente por um excesso de volume ou por um excesso de pressão, por exemplo, tá? Então, quando o paciente está completamente sedado, que ele, a gente às vezes fala o termo curarizado aqui, que ele está com o uso de bloqueio neuromuscular, ou com sedativos em altas doses, propriamente, o paciente, o ventilador, perdão, ele só vai fazer o disparo a tempo, né? Então, quando o paciente ele está completamente sedado, de tempo em tempo, programado pelo operador da máquina, né? No caso, quem for responsável por ajustar a ventilação mecânica, esse disparo é realizado a tempo. Vamos supor que a frequência respiratória para o paciente é de 15 incursões, 15 repetições por minuto, 15 incursões, palavrinha difícil. E o tempo é de 1 segundo, o tempo inspiratório. Isso significa que de 4 em 4 segundos a gente vai ter o início de um ciclo respiratório, tá? Então, vamos supor que o tempo inspiratório seja de 1 segundo, a cada 1 segundo vai inflar o pulmão e 3 segundos serão de expiração. E após esses 3 segundos de expiração, se inicia, por tempo, um novo ciclo. Esse é o disparo a tempo. Existem outras duas formas de disparo, que é o disparo a pressão e o disparo a fluxo. Essas duas formas de disparo, elas são ajustadas pela sensibilidade. Se a gente for ver os ventiladores, eu acredito que vocês ainda têm o Newport, que é um ventilador muito bom de ventilar os pacientes, vocês vão perceber lá que tem a sensibilidade à pressão e a fluxo. A sensibilidade a fluxo é a quantidade de litros por minuto que o paciente ele tem que deslocar dentro do sistema pressurizado para causar o disparo. E a pressão vamos falar assim, da mesma forma que o fluxo, é o esforço que o paciente tem que realizar para disparar o ventilador, só que esse disparo ele é realizado à pressão. Então, o paciente ele negativa a pressão dentro do circuito pressurizado e dispara o ventilador. Essa sensibilidade ela é ajustada. Quanto maior essa sensibilidade, porque a sensibilidade ela é negativa, então quanto mais perto do zero, ela dispara mais fácil. E quanto mais negativa ela for, mais difícil de o paciente disparar o ventilador. Por isso é muito importante ter uma sensibilidade ajustada, adequada, para que o paciente, caso ele venha a ter uma falta assim, de suplemento de O2, vamos supor, eu programei um volume, mas esse volume é pouco, e o paciente ele quer mais, é importante que essa sensibilidade ela esteja adequada, o suficiente para o paciente não precisar fazer muito esforço para disparar o ventilador, e nem que essa sensibilidade esteja muito superficial, que o ventilador possa fazer autodisparo, né? Então, por isso é importante esse ajuste adequado da sensibilidade. Passando para a ciclagem, como eu falei, é quando ocorre a abertura da válvula expiratória. Tá? Então, quando o ventilador disparou, mandou o ar, a válvula expiratória ela está fechada. E quando ocorre a abertura da válvula expiratória, automaticamente o ventilador fecha a válvula INS para que o ar só retorne por um caminho, pelo ramo expiratório. Essa ciclagem ela pode ocorrer, como eu coloquei, a volume, a pressão, a tempo e a fluxo.
A volume é quando o paciente está sendo ventilado mecanicamente no modo VCV e o ventilador, ele simplesmente mandou o volume previamente programado para o paciente. Por exemplo, se eu coloquei 400 ml de volume para o paciente, quando o ventilador mandou 400 ml de volume, o ventilador vai fazer a ciclagem, vai abrir a válvula expiratória. Existe também a abertura à pressão. A pressão é quando eu programei, da mesma forma que o volume, eu ventilei o meu paciente à pressão, quando ele atingiu a pressão adequada, ele faz a abertura da válvula expiratória. A tempo, da mesma forma, e a fluxo, a gente utiliza muito, na verdade, a gente utiliza não, essa abertura da válvula expiratória a fluxo se dá principalmente no modo PSV, que é o modo de ventilação espontânea que a gente utiliza mais para desmame do paciente. PSV, pressão de suporte, ventilação a pressão de suporte. E a gente programa no ventilador uma determinado corte do fluxo, e quando o paciente realizou a inspiração espontânea e o fluxo durante o ciclo ventilatório começou a reduzir, ele caiu a uma determinada porcentagem do seu pico máximo, o ventilador, ele cicla, ele abre a válvula ventilatória, tá? Então, existem as formas de disparo e de ciclagem. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente às vezes não tem vamos falar assim, esse contexto diário de estar sempre atendendo o paciente e programando, mas na verdade não é uma coisa muito difícil, né? É só esse time mesmo de estar sempre fazendo, né? Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem? Tati, Dani? Aqui tudo tranquilo, pessoal, tranquilo? Tudo bem, então, vamos continuar, tá? Aqui, como eu já tinha falado, um pouquinho sobre os modos, na verdade, né? Que tem um modo controlado, assisto controlado, modo controlado, assisto controlado e espontâneo, tá? O modo controlado, ele se dá basicamente quando eu ventilo o paciente e ele não tem interação nenhuma com a ventilação mecânica, tá? E ele só faz basicamente o que o ventilador está programado, né? Então, quando o paciente não participa em nenhum momento da ventilação mecânica, ele está sendo ventilado no modo controlado. No modo assistido, que são também, eles não deixam de ser modos controlados, o que acontece? O paciente, ele dispara a máquina pelos métodos que a gente falou antes, né? Ele fez um esforço e ele ultrapassou a sensibilidade que eu tinha programado, prevista, e ele conseguiu, então, através disso, gerar um disparo. Dessa forma, o ventilador vai assistir o paciente, tá? Então, ele não deixa de ser um modo controlado, porque ele vai ajudar o paciente, mas ele passa a ser assistido, por quê? Porque quem fez o drive inicial da ventilação foi o paciente, tá? E aí tem o modo espontâneo, tá? O assisto controlado que a gente tem ali é a mistura justamente dos dois, tá? Então, na verdade, a gente fala assim que a ventilação básica é em assisto controlado, não existe o modo controlado ou o modo assistido. O modo assisto controlado. Se o paciente não tem drive, é controlado, se ele tem, é assistido. Ambos os modos juntos. E o modo espontâneo, a gente sempre utiliza, como eu falei antes, no desmame ventilatório do paciente. Quando a gente reduz já os níveis de sedação, pretende realizar a extubação,
ou pretende já desmamar o paciente da ventilação mecânica por traqueostomia, a gente se utiliza do modo espontâneo, que é quando o paciente já tem todo o drive ventilatório e o ventilador ele apenas dá um suporte para o paciente, justamente que é o modo principal, é ventilação a pressão de suporte. Aqui, então, para falar de VCV, PCV e PSV, que são VCV, ventilação controlada a volume, PCV, ventilação controlada a pressão, e PSV, a ventilação a pressão de suporte. A ventilação controlada a volume, como eu já falei anteriormente, a gente determina um volume propriamente dito na ventilação mecânica, no ventilador, e o ventilador vai ofertar esse volume para o paciente. O ruim da ventilação controlada a volume, VCV, é que pode, com a piora, por exemplo, da função respiratória, ou a piora do quadro clínico pulmonar do paciente, ele gerar uma pressão mais alta, porque quando a gente ventilar volume, a gente não tem o controle da pressão. E quando a gente ventilar a pressão, por consequência, a gente não tem o controle do volume. Então, algumas situações em que o paciente está bem sedado, que o paciente não tem muita secreção, é adequado a algumas patologias, quando você quer manter o nível de CO2 de uma maneira constante, o ideal é que se ventile a VCV, a volume controlado. Quando, em algumas situações, o paciente está com um pulmão muito rígido, ou que possa fazer um quadro de lesão no pulmão do paciente, é mais adequado que se ventile a pressão controlada. A gente tem um costume aqui que quando o paciente está bem sedado, a gente ventila mais a volume. Quando o paciente, mesmo a volume, começa a ter assincronia com a ventilação, a gente se vale do modo pressão controlada, que é o modo que deixa o volume mais variável, de acordo com o paciente. Por exemplo, o paciente fez um esforço e, às vezes, a interação acaba diminuindo, porque o ventilador ele supre melhor o paciente quando ele está em PCV. Né? E aí a ventilação à pressão de suporte, como também já tinha comentado, né? Ela basicamente a gente utiliza ela em desmame ventilatório, tá? Como que a gente geralmente procede a extubação dos pacientes? O paciente foi entubado, ficou, vamos supor, 5, 8 dias sobre ventilação mecânica, e aí a equipe médica e multidisciplinar falou, vamos acordar o paciente para extubar. A gente passa o paciente para o modo espontâneo, com a melhora do Glasgow dele, a gente avalia outros critérios, como, por exemplo, se o paciente fez taquicardia, taquipneia, se o paciente está com um quadro hemodinâmico estável, se foi resolvido propriamente o motivo que levou ele à intubação, para prosseguir com a extubação do paciente. Né? Então, o teste de respiração espontânea que ele é feito em PSV, a gente coloca em pressão de suporte de 7 por 30 minutos, e se o paciente não teve nenhuma descompensação hemodinâmica, hipertensão, taquipneia, esforço, se ele ficou tranquilo, a gente procede à extubação do paciente. Então, sempre um modo PSV é um modo no qual a gente utiliza para desmame dos pacientes. Novamente, tudo bem, gente? Tudo ok? Todo mundo ouvindo bem, direitinho? Ok?
Tudo ok aqui, Leslie. Eu acho que todo mundo Então, ok. Se não, se pronunciem, por favor. é, então, aqui, gente, eu coloquei um pouquinho sobre os parâmetros ventilatórios, tá? Então, por exemplo, aqui no euro, propriamente, na sala vermelha, que é onde a gente tem um fluxo bem grande de pacientes, a gente tem um protocolo de admissão dos pacientes na ventilação mecânica. E geralmente a gente utiliza uma FiO2 de 100%, ventila os pacientes inicialmente a volume controlado, com um volume aproximado de 500, um tempo inspiratório de 1 segundo, frequência respiratória de 15, PIP de 5, sensibilidade de 1, sensibilidade de 1. E aí eu coloquei esse adeno aí sobre os alarmes. Ah, por que que o ventilador está apitando, né? Então, sempre que o ventilador está apitando, alguma programação de alarme dele não está batendo. A programação foi a gente, vamos falar assim, operador que realizou, né? Então, algumas situações, o ventilador está apitando por, vamos supor, volume minuto baixo. Então, significa que o volume minuto que o paciente está fazendo é um volume minuto que está abaixo do meu alarme, né? Então, frequência respiratória baixa, vamos supor. Então, significa que o alarme que eu tenho de frequência respiratória está baixo, né? Então, muitas coisas que o ventilador apita é o alarme. Por isso que é importante, na tela de alarmes, a gente sempre ajustar adequadamente. Principalmente quando se refere à pressão máxima dentro da via aérea, né? Então, vamos supor que eu ventile um paciente a volume, ele pode fazer uma pressão exagerada lá dentro. E se eu não manter, tipo, um alarme adequado, essa pressão exagerada pode fazer um volutrauma ou que pode acabar lesionando o pulmão do paciente, né? Então, é sempre importante manter os alarmes ajustados, adequados para uma ventilação mais protetora, vamos falar assim, ao paciente, né? É um protocolo que a gente tem aqui, eu falei esses dados, vamos falar assim, esses parâmetros. Mas a gente sabe que a FiO2 muito alta, que é a concentração de oxigênio que a gente está ofertando para o paciente, ela é lesiva, né? Então, se recomenda FiO2 abaixo de 60%, ou, no caso de pacientes que não têm nenhum distúrbio pulmonar propriamente dito, por exemplo, o paciente teve vamos supor, um trauma lá e teve que ser entubado, mas o pulmão dele está limpo, ele não teve broncoaspiração, não teve nenhum trauma de tórax. Eu posso ventilar ele com a menor FiO2 possível, a menor quantidade de oxigênio, para uma saturação acima de 92%. Por exemplo, chegou um paciente DPOC na minha unidade. Eu não preciso manter uma saturação de 100% nesse paciente. Às vezes, esses pacientes eles são até refratários ao O2. E eu vou estar ofertando uma quantidade de O2 que vai ser até lesiva para o paciente, que vai causar microatelectasia nesse pulmão. Então, a FiO2 adequada para o paciente é a menor FiO2 possível para uma saturação por volta de 92% a 95%, tirando essas circunstâncias especiais. Tá? Sobre tempo inspiratório, geralmente o tempo inspiratório é por volta de 1 segundo mesmo, tá? Em algumas situações, quando ocorre um aumento da concentração de CO2 arterial, a gente diminui esse tempo inspiratório para ajudar, vamos falar assim, a lavar CO2, né? A reduzir essa taxa de CO2 juntamente com o aumento da frequência respiratória, né? A PIP
A PIP é sempre importante a gente citar que é a pressão que mantém o alvéolo aberto, tá? Então, quanto maior essa pressão que mantém o alvéolo aberto, mais eu vou causar repercussões hemodinâmicas também nesse paciente, né? Então, eu só vou me valer de PIPs mais altas quando, por exemplo, eu tenho uma síndrome de desconforto respiratório, em situações especiais. Se eu simplesmente, meu paciente teve um trauma, vou colocar uma PIP alta que ele não precisa, eu posso causar uma repercussão hemodinâmica, eu posso causar uma falência no ventrículo direito desse meu paciente a longo prazo, eu posso aumentar a pressão intratorácica nesse paciente, diminuindo o retorno vascular e, por exemplo, num TCE grave, acabar piorando esse quadro neurológico, né? Então, são várias situações que a gente tem que avaliar realmente o quanto se valer da pressão positiva, né? Mas hoje existem muitos estudos que falam que antigamente, na verdade, tinha muitos estudos já dizendo que a pressão positiva era muito benéfica nas mais variadas circunstâncias. E agora, nos tempos para cá, novos estudos, principalmente com o advento do Covid, provam que, assim, é de se usar mais com ressalvas, né? E aqui eu só coloquei, assim, para a gente, para depois, se alguém quiser marcar ou anotar, né, sobre o volume corrente, novamente, tá? Que é a quantidade de volume que eu estou ofertando para o paciente, a FO2, que é a concentração de oxigênio que eu estou mandando para o meu paciente, o fluxo, que é, na verdade, que ele pode, que é a quantidade de O2 que eu estou mandando em litros por minuto, né? A frequência respiratória adequada de 12 a 16, de 12 a 20, depende da literatura, tá? O tempo inspiratório e a pressão positiva. Só. Aqui tudo que a gente já comentou também, né? Para a gente também não se estender muito, né? Então, os parâmetros iniciais da ventilação mecânica, geralmente uma FO2 menor possível para uma saturação aí por volta, aí eu coloquei de 94 a 97, mas mantendo de 92 a 95% já está mais do que suficiente. Sempre tenho o costume aqui de brincar com os colegas que, poxa vida, será que eu sou oxigênio? Porque o paciente está saturando 94, já estão chamando, e sempre chamo o físio, né? Físio, o paciente está saturando 94. Então, não é motivo para se preocupar, o paciente está com uma saturação excelente, né? A frequência respiratória entre 12 e 20 incursões, agora saiu, incursões. A relação inspiração-expiração por volta de 1 para 2 a 1 para 3. A PIP, que a gente já falou, a sensibilidade, né? E aí até tinha comentado com a Dani sobre gasometria. Até eu tinha me proposto a falar um pouquinho sobre gaso e ajustes ventilatórios relacionados à gasometria, né? E a gente sabe que nem todos os locais têm gasômetro, né? E o que acontece, na verdade? A gente aqui se baseia muito a ventilação. É claro que, assim, a gente tem que olhar toda a parte de mecânica do paciente, ver se eu não estou fazendo uma pressão muito alta no pulmão do paciente, se eu não estou prejudicando outras coisas. Mas sempre a gasometria é algo que está sempre à mão, que auxilia nas correções ventilatórias, né? Por isso que eu coloquei ali a capnografia. Eu sei que aí não tem gasometria, mas eu não sei aí com a Tati ou com o pessoal aí se tem a capnografia. É importante a capnografia porque às vezes você não consegue realizar a gaso, mas você tem um capnógrafo verificando em tempo real qual que é a quantidade de CO2 exalado para esse paciente.
E a gente sabe que a concentração adequada de CO2, que é entre a pressão arterial de gás carbônico, no caso, né, que é entre 35 e 45, ela é fundamental, tanto no equilíbrio ácido básico, quanto, por exemplo, num paciente que sofreu um TCE grave, que vai ter uma hipoperfusão cerebral, por exemplo, se tiver muito alterada essa capnografia, né? Então, essa quantidade de CO2, na verdade. Então, é importante, se não, não tem o gasômetro para verificar a gasometria, verificar as quantidades de gases arteriais, mas tem a capnografia, tem o oxímetro que verifica a SpO2, né, que é a saturação parcial de oxigênio. Então, não temos gasometria, mas temos outros recursos que podem ser utilizados para estar verificando também esse paciente, né? Aqui eu coloquei alguns gráficos, assim, se vocês tivessem alguma dúvida, só a título de curiosidade mesmo, de como é o gráfico na ventilação AVCV, como que é o gráfico na ventilação APSV, e a VCV, PCV e PSV. Né? Isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tudo bem, gente? Aqui tudo bem. Eu não sei, Ledne, se você visualizou a pergunta da Dani, que eu tive que fazer um atendimento agora há pouco aqui, aí me desconectei um pouco. Você visualizou a pergunta da Dani? Não consegui visualizar aqui, porque acho que é porque no meu celular ficou a tela toda só com a minha apresentação. Então tá, então deixa eu passar a pergunta da Dani, aproveitando aí essa pausa para molhar a garganta. Para fazer uma ventilação protetora, o mais importante seria estar sempre de olho nas pressões de platô, a de pico e drive pressure? Não sei se o nome é certo, tá, gente? Mas me perdoa aí se eu falei errado. Mas seria essa a dúvida da Dani. Na verdade, até agora já vou respondendo, falando aqui um pouquinho sobre o PBW, na verdade, né? Porque assim, se tinha um costume, vamos falar assim, de ventilar o paciente a um volume por ml por quilo de peso. Então se o paciente pesa 70 quilos, a gente vai ventilar ele com, vamos supor, com 420 ou 480 ml, por volta disso, né? Mas, o que acontece? O adequado é que a gente calcule o volume ideal para o paciente de acordo com a altura, né? Então, existe um cálculo específico que acho que algumas pessoas sabem, né? Que é aquela 50 mais 0,91 vezes a altura menos 152,4. Né? Então, esse cálculo é um cálculo para a gente encontrar o volume ideal para o paciente. E em algumas patologias, a gente ventila com um volume por quilo de peso bem baixo, né? Então, por exemplo, na SARA, que eu encontro um pulmão todo congesto, cheio de líquidos, um pulmão duro, propriamente dito, vamos falar assim, a gente ventila com uma quantidade, um volume menor, vamos falar assim, de 4 a 6 ml por quilo de peso. E nas demais patologias, a gente ventila com um volume de 6 a 8 ml por quilo de peso, sempre controlando a pressão de CO2, né, através da gás ou da capnografia. Com relação à pergunta, Dani, é assim, a pressão de pico alta, a pressão de pico muito alta, ela é aquela pressão inicial que o ventilador manda o ar. É claro que é ideal que a gente mantenha essa pressão de pico na via aérea abaixo de 45, tá? Abaixo de 45. Então, por isso que lá no ventilador, no alarme, é adequado que a gente coloque sempre uma pressão de pico
abaixo, sempre em torno de 45, 50, porque quando eu vou ventilar o meu paciente, se no alarme está 50 ou está 45, a pressão de pico, sempre que o volume de ar que entrar no paciente fazer uma pressão de pico acima disso, o ventilador automaticamente ele corta esse fluxo para impedir uma lesão no pulmão do paciente, né? Mas, assim, só para a gente falar sobre a pressão de pico, é importante, mas, assim, na minha concepção, não é o mais importante, né? Às vezes, uma pressão de pico, mesmo acima de 45, por experiência, ela não vai causar um barotrauma no paciente, né? Então, a gente pode tolerar uma pressão de pico maior que 45? Pode, mas o ideal é que a gente mantenha o alarme no ventilador em 45, para que a partir desse nível a gente tenha um corte do fluxo, né? A pressão de platô é a pressão de acomodação do ar que você deu para o paciente, do volume de ar que você deu para o paciente, um tempo, cerca de um segundo, depois que esse volume parou. Então, que esse volume parou de entrar para o paciente. Então, o que acontece? Pressões de platô acima de 30 significa que o pulmão está sendo 30, 35 significa que o pulmão do paciente está ficando distendido acima do necessário nesse período, né? Então, o adequado é que a gente consiga manter uma pressão de platô abaixo de 30. E a driving pressure, que a gente fala, ela é um cálculo no qual a gente subtrai justamente a pressão de platô pela PIP, né? Então, se eu dei um volume para o meu paciente e esse volume gerou uma pressão de platô de 30, eu vou subtrair esse volume, essa pressão de platô, que é a pressão de quando o ar se acomoda dentro do pulmão, pela PIP. Se eu tenho uma pressão de platô de 30 e uma PIP de 10, significa que eu tenho uma driving pressure de 20. A ventilação protetora recomendada por todos os estudos, guidelines, eles falam que essa pressão de platô, ela tem que ser, essa pressão de distensão, que é a driving pressure, ela tem que ser menor do que 15, tá? No máximo tolerado até 17. Então, quanto menor essa pressão de distensão, que é a driving pressure, mais protetora está sendo a minha ventilação. Se fosse para escolher só um dos três, pressão de pico, pressão de platô e driving pressure, eu escolheria a driving pressure. Mas é sempre importante a gente também estar verificando os outros parâmetros, tá bom? Como eu falei do volume ideal para o paciente, que ele é baseado na altura do paciente, não no peso, que era um erro muito comum de quem se ventilava os pacientes, existem também outros cálculos, outras fórmulas que a gente utiliza muito em ventilação mecânica, tá? E essas outras fórmulas que a gente utiliza, eu coloquei aqui nesse slide também, tá? Que é a FO2 ideal, que ela é muito importante para quando a gente está ventilando, justamente para não oferecer um excesso de oxigênio que é lesivo para esse meu paciente, tá? Tem a PO2 ideal, que é a quantidade de oxigênio ideal que esse meu paciente ele deve ter, né? E isso depende da idade do paciente. Tem a frequência respiratória ideal, que é
o que a gente utiliza para fazer as correções gasométricas, né, correções de CO2 do paciente. E aí eu coloquei ali até a Drive Pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, e o IRSS, que é vamos falar assim, é um índice que a gente utiliza em pacientes quando a gente está fazendo o desmame da ventilação mecânica, tá? Então, são algumas fórmulas, vamos falar assim, alguns ajustes que eles são necessários e que a gente utiliza esses cálculos para fazer esses ajustes na ventilação mecânica. Aqui é basicamente também o que a gente já falou, né, sobre os principais parâmetros a serem monitorados na ventilação mecânica, né, que é a pressão de pico, que é a pressão máxima que o ar atinge quando está entrando dentro do pulmão do paciente, a pressão de platô, que é a pressão de acomodação dentro do pulmão, né, e aí eu coloquei a complacência e a resistência, que são as propriedades viscoelásticas das vias e do pulmão, propriamente dito. E também coloquei a autopip, que a autopip, na verdade, é quando o paciente ele não consegue exalar todo o ar que foi, vamos falar assim, ofertado para ele na ventilação mecânica, né? Isso é muito comum em pacientes depressíticos que já têm vamos falar assim, a complacência do pulmão toda prejudicada, né? Ele não consegue, pensa lá, um balãozinho que não tem mais aquela propriedade de se distender e se recolher adequadamente, né? Então, ele não consegue exalar todo o ar que está lá dentro. Isso pode ser lesivo para o paciente também, causando, por exemplo, um barotrauma, um pneumotórax, né? Então é importante que a gente verifique se o paciente está fazendo autopip. Aqui eu coloquei algumas complicações que podem acontecer com uma ventilação inadequada, né? Uns ajustes inadequados. Né? O primeiro eu coloquei ali justamente o barotrauma ou volutrauma, que pode gerar um pneumotórax, que pode gerar um pneumomediastine, que se não for detectado, às vezes pelo feeling do médico, do fisioterapeuta, podem levar a uma parada cardiorrespiratória por, por pneumotórax, tensão exagerada no tórax, né? Pneumonias, as pneumonias são muito comuns em pacientes que ficam ventilados mecanicamente por tempos prolongados, né? Então, é importante a gente sempre estar tratando com antibiótico terapia, tomando medidas que ajudem a prevenir as pneumonias, né? Fazer procedimentos assépticos, manter a higiene oral do paciente de forma adequada, né? As atelectasias, que são colabamentos de regiões do pulmão, né? Importante, por exemplo, às vezes uma PIP exagerada pode causar uma lesão, e uma PIP muito baixa pode causar uma atelectasia, né? Então, por isso, o manejo adequado da pressão positiva também. A pressão positiva, ela é exclusiva da ventilação mecânica. A gente não tem pressão positiva no nosso tórax ventilando em ar ambiente, né? Então é uma coisa diferente. A gente precisa manter essa pressão adequada para não lesar o pulmão e nem que cause um colabamento lá dentro, né? Eu coloquei aqui a diminuição do débito cardíaco, que nem eu tinha, acho que, comentado antes. Uma pressão exagerada, uma PIP exagerada, um volume exagerado, ele pode causar uma diminuição do débito cardíaco e uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição da perfusão periférica, por exemplo, e às vezes é necessário usar droga vasoativa para fazer essa compensação, né? Então, sempre está mensurando adequadamente isso para, às vezes, não causar meu paciente está hipotenso, então meu paciente está hipotenso, eu não posso usar uma PIP exagerada, porque essa PA vai cair mais ainda, né? E
E aí os distúrbios mais clássicos, né, da ventilação, vamos falar assim, não bem ajustada, que é a alcalose respiratória e a acidose respiratória, que são propriamente ditas a partir do volume que eu estou mandando para o meu paciente. Tá? Aqui eu coloquei rapidinho sobre os filtros, tá? Eu lembro que quando eu trabalhava aí, tinha os copinhos, e até a gente não sabia para que serviam os copinhos, e tinha umas bolinhas, eu brinco com a Alana, que a gente colocava as bolinhas dentro dos copinhos e nem sabia para que era, e na verdade aquilo nem precisava. Mas tem os sistemas de umidificação e os sistemas de filtragem, né? E aqui eu coloquei, assim, a título de curiosidade, né, que tem filtro, o EPA, que ficou um filtro muito conhecido agora com o COVID, né, o advento do COVID, justamente porque é um filtro que faz uma filtragem viral e bacteriológica muito grande, né? E aí tem o filtro HME, que é o filtro exclusivamente responsável por umidificar, e o filtro HMEF, que além de umidificar, ele filtra o ar, né? E aqui eu coloquei no caso, um umidificador ativo, que é aquele que a gente coloca água ainda. A gente praticamente não utiliza mais isso aqui na ventilação adulta, né? Utiliza bastante ainda na ventilação NeoPad, mas em ventilação mecânica adulta praticamente não utilizamos mais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tati, alguém fez alguma outra pergunta aí que eu não consegui ver? A Dani agradeceu a resposta da sua pergunta, tá? Pessoal, Tá. aí tá o Ledney. Vamos aquela história, vamos sugar, por favor. Quem tiver pergunta, fique à vontade, abre o microfone. Vamos aproveitar a disposição dele. Isso. Deixa eu tentar mudar aqui para. Deixa eu voltar para o modo. Isso. Tudo bem, gente? Ninguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu só tentar ajustar aqui de novo. Isso. Então, só para mim finalizar, gente, só para não se estender demais, já está acabando mesmo também, mas eu coloquei esse último slide aqui, e esse até eu faço questão de ler, assim, porque, assim, sempre existe, porque a ventilação mecânica é do físio, a ventilação mecânica é só o médico, a ventilação mecânica o enfermeiro não tem que saber nada ou não deve participar. Então, tudo que eu coloquei nesse último slide aqui, que eu vou ler, né, é tudo resolução, é tudo lei dos nossos conselhos, os que regem a nossa profissão, né? Então, infelizmente, eu acho que eu percebi, não tem nenhum médico participando, né? Mas, assim, o primeiro pedacinho que eu vou ler ali, com relação ao ato médico de 2013, né? Que está ali, ó. Exclusividade dos médicos, a intubação traqueal, a coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, as mudanças necessárias diante das intercorrências clínicas e a programação da interrupção da ventilação mecânica invasiva, incluindo extubação, né? Então, às vezes os médicos acham que não vou falar assim, né, mas a gente que trabalha aqui num hospital assim com uma demanda maior, e a gente entende também que a ventilação mecânica, assim, os fisioterapeutas abraçaram com um afinco maior ao longo do tempo, mas os médicos têm sim a sua obrigação e seu compromisso com a ventilação mecânica, né? Está lá no ato médico, está lá, a estratégia ventilatória inicial é exclusiva médica.
É o médico que tem que coordenar isso inicialmente, pelo menos inicialmente, né? Ou se ele não coordenar, que ele tenha um diálogo com a equipe multidisciplinar para que isso ocorra da melhor forma possível, porque quem está ali sobre ventilação precisa desse cuidado e o mais adequado possível, que ele é fundamental para a sobrevida desse paciente. Ninguém intuba alguém porque não está precisando, né? Pelo menos assim espero, né? Então, se ele que é a pessoa que faz a intubação, por que que ele tem que entregar a ventilação mecânica simplesmente a outras pessoas, né? O próximo item é a resolução do COFEN, né? Então tá ali, ó, é competência do enfermeiro, a monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial e o manejo dos parâmetros da ventilação mecânica, tanto na estratégia invasiva quanto não invasiva. Eu coloquei ali sobre coordenação médica, porque é o que está falando na resolução, né? Então, o enfermeiro acha, eu não tenho obrigação sobre a VM. Não, o seu conselho está falando que tem, que você tem, vamos supor assim, não está dizendo que exclui a atribuição do fisioterapeuta, que exclui a atribuição do médico, mas está falando o quê? Que o enfermeiro também, dentro da equipe de enfermagem, ele tem sim funções, né? Tem responsabilidades, né? A fixação e a centralização do tubo orotraqueal, como a monitorização da pressão do cuff, realizar a avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas e participar da decisão da realização ou aqui ficou a letra pequenininha, gente, estou lendo do celular agora, a pronação dos pacientes sobre ventilação mecânica e a aplicação de cuidados relacionados à prevenção de incidentes associados, né? Então, a gente brinca aqui no Euro que vai acabar a fisioterapia e vai acabar a enfermagem e não vão decidir quem que tem que aspirar o paciente, né? Mas, assim, o bom senso deve sempre prevalecer, né? Tem resoluções que falam que alguns procedimentos não são da fisioterapia, e tem outras resoluções que falam que a fisioterapia ela não está isenta de fazer isso também, né? Então, o paciente não pode sair prejudicado porque não foi aspirado, né? Então, tem que sempre se ter um bom senso entre a equipe de enfermagem e de fisioterapia com relação a isso, né? E não é só aspiração, né? Então, está elencado aí na resolução todos, assim, tudo que também é de atribuição da enfermagem. E sobre a resolução 402 de 2011 do CREFITO, né, que é gerenciar a ventilação espontânea, não invasiva e invasiva. Não precisa falar mais nada, tá? O fisioterapeuta, ele tem também obrigação, ele tem também até conhecimento técnico e científico para coordenar isso junto com a equipe, né? Então, eu fiz questão de elencar esses passos justamente porque todo mundo tem sua importância vital dentro da equipe. E sempre quando se dialoga, se provoca o melhor para quem está precisando, né? E quem está precisando, ele pode... É aquela velha história, ele é o amor de alguém, ele não é um paciente simples. Ele pode ser um paciente terminal, ele pode ser um paciente que às vezes foi até entubado sem necessidade, né? Mas todo cuidado ele deve ser prestado a esse paciente, dando humanidade, dando conforto a ele, né? E tudo o que mais for necessário. Gente, da minha parte é isso. Agora eu não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa.
Eu não sei se eu Pessoal, estou com a tela aberta aqui às vezes, para receber perguntas. pessoal, fica à vontade, quem tiver algum questionamento, quem quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, tá? Oi, Ledne, é a Tudo Dani, bem? e eu quero, assim, agradecer, né? Agradecer por toda a sua ajuda nesse momento, né? Pandemia, que foi, assim, está sendo, né? Um grande desafio para todos nós, né? E você sempre, sempre me ajuda muito. Eu sei que às vezes eu acho que eu encho o seu saco, mas eu corro mesmo, né? Ligo para você e você sempre tão disposto e sempre tem me ajudado muito. Então, eu quero te agradecer, tá? Que Deus continue te abençoando grandemente. Você Amém, amiga. é um Ó, exemplo Deus de abençoe vida, muito tá? vocês aí Como também, tá? pessoa, como profissional. Amém. Obrigado. Mais alguém? Tem uma pergunta aqui da Lavínia. Ledne, gostaria de saber se tem psicólogo na equipe de terapia intensiva aí. Tem sim. Aliás, o trabalho do psicólogo é sempre fundamental, né? Tanto em interação com a equipe, quanto na abordagem aos pacientes, principalmente na abordagem à família dos pacientes, né? Sempre ajudando na coordenação das visitas, sempre estando ao lado do médico no boletim, né? Então, é bem importante o trabalho do psicólogo, tanto na abordagem dos pacientes acordados que estão em terapia intensiva, quanto na abordagem da família dos pacientes e até nas notícias ruins, principalmente, né, o psicólogo sempre presente com o suporte necessário tanto para a equipe, né, quanto para a família. Mais alguém pelo chat ou abrindo o microfone? A Lavínia está digitando. Legend, Oi, amiga. tá me ouvindo? Tudo bem? Primeiro eu queria te parabenizar, né? Você é incrível, sua palestra foi maravilhosa. Até para mim, que não entendo nada de ventilação mecânica, estou aqui ouvindo, pensando, meu Deus, o que quer dizer tudo isso? Não importa, né? Importante que eu aprendi algumas coisas que eu acho que toda a equipe, né, precisa saber um pouquinho, até mesmo Sim, para a gente auxiliar nos atendimentos aí dos pacientes, né? Se a gente sabe um pouquinho ali, ao menos alguma coisinha a gente consegue ali prestar um suporte em maior qualidade, né? E com deixa eu te certeza. perguntar, tem aí equipe paliativa ou não? Não, a gente, assim, até... Assim, a gente sempre comenta dos pontos positivos do nosso serviço e também dos pontos negativos, né? E uma coisa, assim, que às vezes a gente até discute, principalmente com alguns médicos que a gente tem um médico que está terminando, além dele ser especialista em clínica médica, ele está terminando a geriatria, né? E ele é um dos médicos que trabalham como plantonistas da UTI, né? Apesar de não ser especialista em terapia intensiva, mas é uma pessoa super aberta, né? E assim, a gente acaba falhando no nosso serviço com relação, às vezes, aos cuidados paliativos aos pacientes, né? Porque muitas vezes os pacientes, na concepção de alguma parte da equipe, é um paciente paliativo, vamos falar assim, e para alguns médicos eles acabam postergando demais, e isso
dando um suporte com drogas vasoativas, que às vezes na concepção de outros não seria necessário, né? Mas aí para você voltar atrás numa conduta de um médico, voltar atrás numa conduta de outro médico, é complicado, né? Mas a gente não tem uma equipe, assim, específica, vamos falar assim, que dê um suporte ou que tenha uma equipe especial para fazer esse suporte a pacientes com cuidados paliativos. Entendi. Uhum. Então, tem um médico que está terminando a especialização, é isso? Não, tem um médico que ele está terminando a especialização em geriatria, né? E ele é uma pessoa bem mais aberta ao diálogo, né? E, assim, a gente percebe que ele pondera mais, assim, vamos falar as o termo... condutas dele. Isso, um termo mais vulgar, assim, quem, de fato, a gente não vai postergar o sofrimento, né? Porque, em alguns casos, realmente é postergar o sofrimento do paciente. Uhum. E da família, principalmente, né, também. Uhum. Entendi. Não sei se consegui responder a sua pergunta da maneira que você... Não, sim, o que eu gostaria de saber é isso mesmo, se já existia alguma equipe, inclusive se existem colegas, né, psicólogos que já trabalham aí nessa linha, né, dos cuidados paliativos, no sentido de diretivas antecipadas de vontade, essas coisas, né, para a gente estar buscando também conhecimento, para a gente estar iniciando algumas coisas aqui, né, e isso inclui até mesmo essa sua palestra no sentido de ventilação mecânica, né? Quando oferecer e quando não oferecer esse suporte, né? Nesse sentido mesmo. Obrigada, tá? Fica com Imagina. Deus. Parabéns. Deus abençoe. Vem visitar a gente. Vou sim, com certeza. Já era para tudo, na verdade. Mais alguém? Pelo chat, pelo microfone? Então, Ledne, mais uma vez, obrigada. Eu queria te parabenizar. Eu vou pegar o gancho da fala da Lavínia. Eu que não entendo Bulufa, eu aprendi muito. Bom. Eu tinha escutado muito falar do tal do PIP, gente. Hoje eu fiquei sabendo o que é PIP. E queria usar uma frase de Hipócrates. 460 anos atrás ele disse uma coisa que corrobora muito com o que você falou, com a sua conclusão. Que é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que ela tem. Todo paciente é o amor de alguém, você falou. Ele é o amor, ele é o amigo, ele é o pai, a mãe, um irmão, um primo, um filho, um marido, uma esposa. Então, eu acho que mais importante do que ficar se discutindo, como se discute muito, às vezes, no cotidiano, se é responsabilidade de A, B ou C, você mostrou muito bem nesse slide que está na tela, que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, que não devemos ficar discutindo de quem é a responsabilidade, mas unir nossas mãos e lutar pelo aquele amor, pelo aquele amigo, pela aquela pessoa, pelo seu João ou pela Dona Maria. Não aquela pessoa que está entubada ou a pessoa que tem doença A, B ou C, mas identificar, individualizar aquele paciente. Então, parabéns, foi excelente. E fica o convite para outras oportunidades. Eu deixo a Dani a cargo de fazer esse alinhamento com você, como chefe de setor de fisioterapia aqui da unidade. E ela me passou a questão da gasometria, era um tema que eu, particularmente, iria adorar que fosse trabalhado, mas, infelizmente, como a gente não tem gasômetro, ficaria, eu acho, um pouco perdido. Mas quem sabe, né? Somos pessoas de fé. Não perdemos num café nem essa mania boba de acreditar que as coisas vão melhorar. Então, eu acredito muito bem. Então somos bobos juntos. O pessoal fala que quem acredita no SUS é bobo, então somos todos bobos. Mas a gente tem essa mania de acreditar e vamos continuar acreditando para a gente fazer um SUS cada vez melhor.
e eu acredito que você possa contribuir muito conosco em outras oportunidades, se você tiver essa disposição, e ficaremos muito honrados e muito gratos se você puder nos ajudar, ok? Eu deixo você com as palavras finais. Queria pedir, às vezes, desculpa se eu não consegui atender vocês na necessidade que vocês queriam, né? Como eu falei, é um prazer sempre estar podendo ajudar de alguma forma, seja ela qual for, tá? Agradecer o convite, tá? Dizer para a Dani que sempre que ela precisar, sempre que se fazer necessário, qualquer dúvida que tiver, que eu faço questão sempre de ajudar, tá bom? Um abraço a todos, agradeço novamente pelo convite e sempre à disposição para o que precisar e, se Deus quiser e permitir, logo, logo a gente vai estar aí presencialmente para tentar fazer um curso que abranja mais pessoas, tá? E é isso aí, tudo de bom, um abraço e Deus abençoe muito aí vocês. Obrigada, Leslie. A palestra de hoje está encerrada e já deixo o convite para a palestra de amanhã, tá? Amanhã será às 15 horas com o Dr. Lucas, análise de padrão após implantação do protocolo clínico laboratorial Covid-19 aqui do Hospital Regional de São Francisco. Então, estão todos convidados para as 15 horas estarem assistindo a palestra com o Dr. Lucas Ranieri, nosso diretor técnico, ok? Um abraço a todos e até a próxima.